Olá pessoal, bem-vindos ao canal de História 7 Minutos e o assunto hoje é Renascimento. Renascimento foi um movimento cultural e científico que marcou o fim da Idade Média e o início dos tempos modernos. Surgiu mais ou menos entre o século XIV e durou até o século XVI. O Renascimento tem esse nome porque os artistas que viveram nesse período, eles procuravam resgatar, fazer renascer uma arte que quase desapareceu durante a Idade Média, a arte greco-romana. A arte greco-romana era considerada uma arte pagã, né? Durante a Idade Média essa arte quase desapareceu, porque as pessoas que viveram na Idade Média sofreram forte influência da Igreja Católica. Então, para a Igreja Católica era uma arte do pecado, porque mostrava o corpo nu. O Renascimento surgiu nas cidades italianas. Foi nessas cidades que a arte greco-romana conseguiu sobreviver. Então, a partir dessas cidades, o movimento renascentista ou renascimento se espalhou por toda a Europa. As pessoas que participaram desse movimento deram o nome ao movimento, Renascimento, porque os artistas tentavam fazer renascer a cultura greco-romana, uma arte considerada pagã pela Igreja Católica que quase desapareceu durante a Idade Média. O Renascimento não aconteceu assim de uma hora para outra, de um dia para outro. Foram cerca de 200 anos de transformação na mentalidade das pessoas que viveram naquela época. Por exemplo, durante a Idade Média havia o teocentrismo, Deus era o centro de todas as atenções. Com essa passagem para os tempos modernos, muda-se a mentalidade. Então não é mais Deus o centro de todas as atenções, e sim o homem, o antropocentrismo. Também descobre-se que não é a Terra que fica parada e os outros astros girando em torno dela. Descobre-se que é o Sol, o heliocentrismo. Também um outro conceito muda, que é que o tempo passa a pertencer ao homem. Tempo e o destino pertencem ao homem e não mais a Deus, como acontecia durante a Idade Média. Durante o Renascimento, grandes nomes se destacaram, como Leonardo da Vinci, o Michelangelo, o próprio Galileu Galilei, o Nicolau Copérnico, o Gutenberg, que criou a imprensa, o pai da imprensa. Então, nesses 200 anos de Renascimento, do século XIV, século XVI, aconteceram inúmeras invenções, grandes transformações, tanto no campo da arte como no campo da ciência. Durante o Renascimento, uma figura muito importante foi a figura dos mecenas. Os mecenas eram pessoas ricas, burgueses ou até reis, papas que financiavam e patrocinavam o trabalho dos artistas. Eles foram considerados os protetores das artes e das ciências. Então, algumas famílias, como a família dos Médici de Florença, essas famílias elas patrocinavam, contratavam os serviços dos artistas, fazendo com que esses artistas conseguissem sobreviver e dar continuidade a outros projetos, Os artistas como Leonardo da Vinci, por exemplo, ele não era só um pintor, ele era basicamente um engenheiro da época. Então, vários artistas faziam esse tipo de trabalho e eram patrocinados pelos mecenas, os protetores das artes e das ciências. Bom, o Renascimento foi um movimento cultural e científico que surgiu nas cidades italianas, Depois dessas cidades italianas, esse movimento se espalhou por toda a Europa. Tem esse nome porque os artistas queriam resgatar, fazer renascer uma arte que quase desapareceu, a arte greco-romana. E o Renascimento foi um grande movimento, uma grande mudança na mentalidade das pessoas que viveram naquela época. Marcou o fim da Idade Média e início dos tempos modernos. Se você gostou, dê um joinha aí no vídeo, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por assistir essa aula.